Senhores deputados, eu questiono se mantêm o interesse numa resposta individual ou se pode ser conjunta. Conjunta, muito bem. Eu já informei, antes de mais, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. A reunião que vamos iniciar tem como ponto de ordem de trabalhos a audição da Confederação do Turismo de Portugal, que está representada pelo Dr. António Abrantes, secretário-geral, e pelo Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva. Agradeço à Confederação do Turismo de Portugal por terem aceitado o convite desta Comissão. Vamos rapidamente entrar então na ordem de trabalhos, iniciando a audição. Dou a palavra ao Dr. António Abrantes. Sr. Presidente, muito boa tarde. Senhores deputados, muito boa tarde a todos vós. Só uma nota inicial, ao fim e ao cabo pedir desculpa por não ser o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal estar presente, não só o impedimento que tinha inicialmente e que se mantém, agora ainda acrescentou um outro que é de saúde de ordem física, está a passar um momento menos bom. Mas pediu-me para transmitir os cumprimentos do Sr. Presidente a todos vós. Sr. Presidente, agradecemos que a Comissão tenha proporcionado esta oportunidade à Confederação do Turismo de Portugal para transmitir aquilo que é o seu entendimento do Portugal 2030. Temos uma pequena intervenção inicial só para de contextualização de suporte àquilo que são as nossas posições relativamente ao Portugal 2030. No presente quadro, que ainda decorre, o que entendemos é que há aqui uma base de experiência que não é positiva para o turismo, dentro do quadro que está em desenvolvimento. Não há uma especificidade para o turismo, apesar daquilo que é o seu contributo para a balança de pagamentos, para o emprego. Não vos vou amassar com números, os senhores deputados sabem-nos tão bem quanto nós. Embora não me canse de aqui acrescentar uma outra particularidade do turismo, que é esta capacidade que ele tem de coesão, de criar coesão, e se o país precisa de coesão, a Europa ainda precisa mais. E isto é um ponto importante para aquilo que nós vamos transmitir de seguida. Portanto, dizia eu que a experiência do turismo no atual quadro comunitário não é, no nosso entendimento, uma experiência feliz. Se virmos qual é a participação do turismo em termos da distribuição das verbas e da sua utilização é diminuta, face àquilo que é a capacidade da atividade, aquilo que é o contributo da atividade, e portanto é uma situação que nós entendemos que deve ser revertida num novo, que deve ser prosseguida num novo quadro comunitário. Porque entendemos também que o turismo continuará a ser, apesar de algumas circunstâncias mais ou menos conjunturais, não sei se transformarão em estruturais, mas por enquanto são conjunturais, independentemente dessas situações, entendemos que o turismo vai continuar a ser uma atividade económica pujante no mundo e no nosso país. Mas estamos convictos que o turismo continuará a ter um peso na economia e um contributo e um crescimento superior à própria economia. E, portanto, estamos em presença de uma atividade que vai manter níveis de contributo para o produto interno bruto, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento e imagem do nosso país, que devemos transportar tudo isto para o novo quadro comunitário. E é nessa base que agora passava aquilo que nós a transmitir-vos aquilo que nós entendemos ser importante que ocorresse e que venha a ocorrer no novo quadro comunitário. E a primeira delas é, aproveitando o facto do Tratado de Lisboa ter aberto a possibilidade, não é aberta a possibilidade, é consignado um domínio de intervenção, um novo domínio de intervenção na comunidade, que é precisamente o turismo, aproveitando esse facto, recordo-vos o artigo 195, de que a Comissão, além do Parlamento,
e do Conselho poderem ter intervenção de ajuda, é o que está na tradução do artigo para o turismo, que se aproveitasse essa oportunidade para que no novo quadro comunitário houvesse um programa específico para o turismo. Encanta-nos saber que não estamos só neste raciocínio. Há iniciativas de eurodeputados, nomeadamente portugueses, das diversas bancadas, que também suportam este entendimento, e para nós é bom sabermos que estamos acompanhados. Portanto, que a comunidade faça uso de um mecanismo que foi possível, que se tornou possível a partir do Tratado de Lisboa, para encontrar dentro do novo quadro comunitário um programa próprio específico para o turismo. Não o dizemos isto por uma questão egoísta ou por uma questão do Estado-membro Portugal. Dizemos isto por uma questão que para nós é essencial. O turismo tem uma particularidade que todos os senhores deputados sabem e que devemos transportar ao nível europeu, que é esta capacidade de unir os povos, de criar coesão entre os povos. E numa Europa que, no nosso entendimento, no estado atual, está carecida dessa coesão, e sabe-se lá se não estará mais carecida ao longo do quadro comunitário 2030, né, que o turismo deveria dar o seu contributo. E pode dá-lo por forma económica. E daí a nossa defesa desse programa, que obviamente depois teria repercussões nos Estados-membros, na legislação dos Estados-membros, nomeadamente ao nível do programa, a nível de medidas e de políticas. Perguntarão os senhores deputados qual é a nossa posição, ou antecipo, então em que áreas prioritárias se deveria então investir neste quadro específico para o turismo. É da essência da atividade as acessibilidades. E eu sei que o aeroporto foi aqui referido na audição anterior, as confederações conversam umas com as outras, portanto, sei que isso foi referido aqui. As acessibilidades aéreas são, para nós, essenciais como forma de potenciar os fluxos turísticos. E é aqui que cabe aquela nossa, digamos, determinação de ver resolvido, e isso infelizmente já não vai ser no âmbito do atual quadro comunitário, mas sim no próximo, por questões de calendário, a questão do aeroporto da região de Lisboa. Não dizemos que é o aeroporto de Lisboa, porque que é incorreto no nosso entender, mas o aeroporto da região de Lisboa. E também é tempo, porque a questão do aeroporto da região de Lisboa é uma questão para resolver um problema que, sendo de hoje, tem que ser resolvido de imediato, não é, todavia, uma solução definitiva naquilo que é uma visão mais estratégica a nível das acessibilidades aéreas. Este é um ponto para nós essencial. Sob pena, senhores deputados, e dizemos isto com toda a convicção, de podermos vir a ter, ao nível do desenvolvimento económico, ou seja, se quiserem, do crescimento da economia, há algumas situações não direi de inflexão, mas de menor vitalidade no crescimento da economia. Os dados e o contributo que o turismo dá estão aí, são conhecidos, e qualquer situação de constrangimento à entrada de fluxos turísticos que é feito essencialmente por via aérea, trará necessariamente, não é só ao turismo, repercussões no turismo, mas sim na própria economia do nosso país. Outra aposta que nós entendemos que devia ser feita no novo quadro comunitário é as acessibilidades a nível ferroviário. Não vamos contribuir para um clima derrotista e trazer para a Comissão aquilo que são as circunstâncias atuais ao nível da ferrovia, mas entendemos que é tempo de resolver rapidamente esta questão das acessibilidades ferroviárias.
Mas também queremos estar naquilo que são os novos desígnios da humanidade em termos daquilo que é, de olhar para o planeta, onde todos, que é a nossa casa comum, para defendermos também o investimento ao nível das novas mobilidades, ou seja, privilegiar o elétrico em detrimento de outras soluções clássicas e que não têm trazido os resultados que se gostaria em termos da preservação ambiental. Num outro espaço, embora não tanto como primeira prioridade, mas como prioridades subsequentes, digamos assim. E aqui há uma parte, digamos, mais próxima, se quiserem, mais egoísta, da parte da Confederação do Turismo de Portugal, que é a questão de não há destino turístico nenhum que resista se não o promovermos, se não dermos visibilidade a esse destino. E, portanto, entendemos que dentro do novo quadro comunitário deveríamos também pugnar para esta questão da promoção, até num esforço, e aqui seria simpático que houvesse sinergias dos Estados-membros, num esforço da promoção da Europa, por um lado. Não esqueçamos que a Europa compete, enquanto destinos turísticos, com outras áreas geográficas do mundo. Não há aqui competição entre Estados-membros da União, mas sim entre destino europeu com destinos, nomeadamente asiáticos, com preponderância da China, bem entendido, e da parte americana, e, portanto, que esta promoção fosse olhada para além, obviamente, de uma abrangência maior, mas que no plano interno se desse atenção à promoção, porque o que temos vindo a assistir é de quebras paulatinas de esforço da promoção. Mas não podemos esquecer também aquilo que para nós é importante, que é o apoio às empresas. Qualificar as empresas, ajudá-las em termos da sua internacionalização, por forma a que possamos também traduzir economicamente aquilo que é já o peso do turismo no nosso país. Não faz sentido no nosso país termos um contributo por via do turismo tão grande na economia, se não conseguirmos depois também ajudar os empresários a que eles depois também possam levar este peso também em termos da competição internacional, né? E, portanto, criar aqui massas críticas a esse nível. Da minha parte, porque eu julgo que ainda vamos tendo algum tempo, exato, para passar a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, que é vogal da Comissão Executiva, só dar esta nota final da minha parte. Não gostamos de meter a cabeça debaixo da areia. Esta afirmação é para suportar a necessidade de nós termos intervenção ao nível da gestão dos destinos turísticos. Muito rapidamente, a Confederação do Turismo de Portugal vem-se apercebendo de que há uma ideia de que o turismo é hoje, digamos, o cavalo de ferro do pior que há do capitalismo. Que há uma atividade que destrói o ambiente, uma atividade que destrói os equilíbrios urbanos e por aí fora. É uma percepção que vamos tendo, gostaríamos de estar totalmente errados, mas que vamos tendo que parece haver o início de uma cruzada centrada numa atividade económica que é o turismo, como ela traduzindo todos os males do capitalismo. Isto muito fomentado por via de situações que efetivamente estão no terreno de alguma sobrecarga em alguns destinos. A Confederação de Turismo de Portugal não põe a cabeça debaixo da areia e, portanto, entendemos que no novo quadro comunitário esta questão também tem que ser tratada convenientemente, ao nível dos equilíbrios, ao nível da sustentabilidade, ao nível de uma cooperação, não é a palavra mais feliz, mas entre aquilo que são os benefícios do turismo e aquilo que deve ser os benefícios que o turismo deve dar à sociedade. Para nós isso é um ponto essencial. E, portanto, achamos que também esta é uma dimensão que devia estar presente no novo quadro comunitário. Temos outras questões, mas isso não sou tão competente nelas quanto isso, e, portanto, pedia, se o Sr. Presidente permitir, que o Dr. Nuno Bernardo, que é vogal da Comissão Executiva da Confederação, pudesse explaná-las. Boa noite, de uma forma muito rápida. Cumpre-me aqui evidenciar 4 aspectos que a Confederação entende que devem continuar a ser ou devem ser exponenciados na próxima estratégia de Portugal 2030.
Uma delas tem a ver com a questão das qualificações, e esta questão é muito premente na atividade económica do turismo. Todos nós conhecemos algumas das fragilidades que esta componente apresenta na nossa atividade. A própria caracterização da nomenclatura dos trabalhadores do turismo é muito caracterizada pelo ensino básico e, portanto, a Confederação entende que há um trabalho a ser feito a este nível, ao nível das qualificações, e, portanto, este tem que ser um pilar bem presente no próximo quadro de programação. Por outro lado, atendendo a que estes valores da taxa de emprego e de desemprego se mantenham, porventura o paradigma da formação terá que ser alterado. Ou seja, porventura o próximo quadro terá que equacionar, se estas perspectivas de crescimento se mantiverem, numa aposta tanto dos desempregados, se assim esperarmos que estes níveis se mantenham, mas das pessoas que estão no ativo, ou seja, das pessoas que estão nas empresas. Ou seja, poderemos estar na iminência da projeção de um paradigma de formação e da aposta da formação diferente daquela que temos vindo a ter nos últimos tempos. Por outro lado, há aqui um aspecto que deve ser sempre transversal e sempre presente a todas as estratégias do Estado português no âmbito da formação e das qualificações, que tem a ver com esta permanente adequação das competências às necessidades do mercado de trabalho. Ainda hoje estive num centro de formação do IFP e esta é uma estratégia definida por aquela casa onde cada vez mais há uma necessidade das estruturas de formação estarem muito mais próximas daquilo que são as necessidades das empresas, sobretudo numa atividade como a nossa, em que é o consumidor que dita as regras e onde tudo resulta de uma forma muito célere. E, portanto, há uma adequação muito célere e a própria formação tem que se adequar de uma forma muito rápida. E muitas vezes as pessoas que estão a ser formadas acabam por não encontrar correspondência no mercado de trabalho. Não é o caso, mas nós temos que ser sempre preventivos em vez de reativos e julgamos que esta seria uma área também a explorar. O outro âmbito, para além das qualificações, tem a ver com o aspecto da inovação. Achamos que é um aspecto para o qual todos nós não temos dado a devida importância, é uma realidade incontornável, o impacto da economia digital nas nossas empresas, no mercado de trabalho, nas repercussões que vão ter ao nível da legislação laboral, das próprias categorias profissionais. Como é que as empresas vão incorporar o fator do digital nos seus mecanismos operacionais? No turismo isto tem muita premência. Todos nós utilizamos plataformas eletrónicas, os telemóveis e os tablets para fazer as nossas reservas e, portanto, a questão da economia digital tem que ser trabalhada, tem que ser incentivada, temos que dar ferramentas aos nossos empresários para fazer o melhor uso delas e para, de alguma forma, não contornarmos esta que é uma exigência, uma tendência de economia digital completamente incontornável. Por outro lado, há mais dois aspectos para finalizar. Um deles tem a ver com a eficácia energética ou a eficácia ambiental, um aspecto já aqui salientado, em que as empresas do turismo dão muita importância, não só ao nível da eficiência energética, mas ao nível das águas, ao nível dos resíduos, economia circular, também ela tem que estar presente cada vez mais no turismo e, portanto, achamos que este eixo da eficácia ou da eficiência energética tem que continuar a ser um pilar presente na próxima reprogramação e temos que continuar a dar ferramentas para os nossos empresários cada vez mais contribuírem para uma maior sustentabilidade ambiental. E, por fim, a questão da capacitação, que é uma questão mais transversal, seja a capacitação das associações, seja a capacitação para a ajuda à gestão empresarial, seja a capacitação para a sustentabilidade da própria empresa e aqui caberão fatores como o investimento, como a inovação, como outros processos. Portanto, são estes 4 pilares: qualificações, inovação, a eficácia, a eficiência energética e, por fim, a questão da capacitação, que consideramos, para além daquelas que já foram evidenciadas pelo meu secretário-geral, que devem constar do próximo período de reprogramação da Estratégia Portugal 2030. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dar início então à ronda dos grupos parlamentares. Por parte do PSC tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas aqui presentes e, naturalmente, cumprimentar a delegação
da Confederação do Turismo de Portugal, o Secretário-Geral e também o vogal da Comissão Executiva. Começar por lhe dizer que trouxeram-nos, de facto, na vossa intervenção inicial, dados muito interessantes, curiosamente alguns que o Partido Social Democrata também acompanha já há muito tempo. Antes de lhe fazer 2 ou 3 questões, gostaria de também introduzir este tema por parte do Partido Social Democrata. Nós damos imensa atenção e interesse a esta questão do turismo na coesão nacional. E quando estamos a falar de um programa comunitário tão vasto como aquele que nós estamos aqui a falar, não há dúvida que a questão da coesão nacional é de enorme importância e utilizando o turismo precisamente para essa coesão nacional. Nós achamos que o turismo chega a toda parte, o turismo envolve todo o tipo de território, o turismo promove e dá dinâmica à qualidade rural do país, promove dá dinâmica à qualidade urbana, nem é preciso entrar em grandes pormenores para sabermos que o turismo tem feito nos últimos anos para a qualificação urbana muito mais do que aquilo que todos os governos juntos têm feito. O turismo promove o património, promove as tradições, promove a cultura, promove espetáculos, promove o ambiente e, naturalmente, tem uma importância económica enorme, seja direta, seja indireta. Também gostamos muito de ouvir a vossa preocupação, que temos a certeza que é genuína, na qualificação profissional. Não há dúvida que o país é belíssimo, temos ótimas condições, o serviço e a qualidade do serviço é também muito importante. Portanto, não há bom turismo se não houver bons profissionais na área do turismo. Naturalmente, também sabemos que a fama existe e, infelizmente, o proveito também de os baixos rendimentos de muitos daqueles que trabalham na área do turismo. Mas também não tenho qualquer tipo de dificuldade em acreditar que também essa é uma preocupação vossa, porque naturalmente os vencimentos repercutem-se também na qualidade dos próprios que trabalham no turismo. As 2 questões que nós gostaríamos de vos colocar têm a ver com, antes de falarmos sobre a proposta 2030, como identifica o Governo, ou pós-2020, como identifica a Comissão Europeia, um rápido balanço do 2020. Ou seja, não há dúvida que para termos um bom 2030 é bom que se faça um bom balanço ao 2020 e saber o que é que pensam, o que é que correu bem, o que é que correu mal e como é que poderia ter corrido melhor no 2020, isto para aprendermos a não cometer os mesmos erros no próximo programa comunitário de apoio. Na intervenção inicial, muito interessante, que os 2 nos trouxeram de facto questões aqui muito válidas e que o Partido Social Democrata tem insistentemente, e nesta comissão precisa falar, a questão do aeroporto de Lisboa. Naturalmente, nós temos lamentado profundamente que o atual Governo faça apenas análises e não apresente soluções para uma questão que já deveria estar a ser resolvida e não está. Portanto, comungamos da vossa preocupação, como também no investimento da ferrovia, que também é evidente, o Sr. Secretário-Geral teve a preocupação de não politizar a questão, mas eu tenho a preocupação precisamente de politizar a questão, porque o Partido Social Democrata tem insistentemente denunciado a situação calamitosa da ferrovia em Portugal, responsabilizando naturalmente o atual Governo. Terminava, Sr. Presidente, só lembrando que esta questão do turismo, como disse há bocado, é uma questão que nós acompanhamos sempre com imensa atenção e temos um orgulho imenso de quando estivemos no Governo, em especial nos últimos 2 governos, os resultados nós conseguimos conjuntamente com o Partido Popular, mas também no Parlamento Europeu. Se há um deputado português, no caso até uma deputada portuguesa, com um papel de enorme importância, enorme sabedoria, enorme destaque na área do turismo, é precisamente a nossa colega Cláudia Aguiar, que acompanha com uma perfeição extraordinária, e madeirense também. Minha colega faz sempre questão de lembrar as qualidades dos colegas, madeirense também, e que faz um trabalho extraordinário no Parlamento Europeu nesta área do turismo. Portanto, para vos dar as boas-vindas e dizer que gostamos muito de ouvir aquilo que nos trouxeram, estamos sempre disponíveis para conversar e também para dar as nossas mais-valias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Hortência Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente, e naturalmente cumprimento o Sr. Secretário-Geral da CTP, Dr. António Abrantes, e o Sr. Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva, e também quero desejar as melhoras ao Sr. Presidente da CTP, o Sr. Dr. Francisco Calheiros. E, posto isto, gostaria realmente de vos agradecer também a forma objetiva
com que fizeram esta intervenção inicial, porque também de alguma maneira facilita a nossa intervenção. Eu gostaria de basicamente concordar com a vossa intervenção no que referiram relativamente, digamos, à ideia sobre as prioridades e às áreas prioritárias ou aos pontos prioritários para o desenvolvimento do setor turístico, tendo em conta, digamos, os aspectos a acentuar para reforço da nossa capacidade competitiva e também destacar que realmente a ideia que deixaram de que Portugal é um bom exemplo da capacidade do setor turístico tem para arrastar outros setores e de fomentar e digamos, proporcionar um crescimento sustentável e um crescimento que seja mais fator de coesão até territorial e até social, é de assinalar. E este bom exemplo acho que também se pode referir mesmo como sendo um case study de sucesso, de acordo até com os resultados que a nossa política económica vem e a política económica que tem sido prosseguida traduz, e abandonando daquela visão meramente financeira do passado de atingir ou de pretender atingir resultados ou déficit indicadores, e depois da parte económica, pronto, não acompanhava, e com isso era insucessos. E eu queria referir a propósito disso os dados do Banco de Portugal, que nesse seu relatório a propósito do turismo refere isso mesmo, refere que as exportações do turismo vão ter cada vez um maior peso na economia portuguesa, refere que atingiram em 2017 7,8% do PIB e estão expectáveis que seja de 9,3% do PIB em 2021. Refere também, a dada altura, que esta política fez com que de diversificação de produtos, diversificação de mercados, portanto, se repercutiu naquele objetivo que também foi assinalado por vós, que de alguma forma a carga do turismo em determinados momentos e em determinados sítios pudesse ser mais dispersa e mais equilibrada pelo território, também assinala essa preocupação, mas também estão assinalados nos resultados do turismo que isto ocorreu também já em Portugal, e eu acho que é também por aqui que se deve, digamos, prosseguir o caminho, porque as regiões como as Beiras ou os Açores, para além das próprias regiões que já, como o Algarve, a Madeira e a Lisboa, estão hoje em dia a mostrarem-se produtos em que podem dar ao país, dar à economia, mas também dar ao emprego e ao desenvolvimento das regiões. Portanto, deixar isso assinalado, que Portugal tem uma estratégia que deu resultados. E vemos que, comparativamente, mesmo a concorrentes fortes como a Espanha, o aumento do preço está a ser até maior, digamos assim, o incremento do preço, sem diminuir a receita do que alguma vez se poderia supor. Gostaria ainda de dizer que, e aliás, e aproveitar para com isso fazer uma pergunta, que a vossa visão quanto à necessidade de haver uma política europeia para o turismo. Assinalando eu, desde já, na minha percepção, que cuidados a ter com as questões da burocracia, que nós não queremos transportar para o setor do turismo, ou a menos capacidade ou autonomia do próprio país poder assinalar, digamos, os elementos de estratégia onde aplicar esses mesmos fundos. O que é que pensam sobre essa ideia? Se bem que eu sei, já vi em alguma comunicação social algumas das vossas ideias, ou pelo menos do Presidente da CTP, faça isso. Depois gostaria ainda de vos perguntar, o próprio Parlamento Europeu assinalou a necessidade de introduzir uma dotação específica para o turismo sustentável. Portanto, quanto a isso também a vossa opinião. E referir que, terminando, Sr. Presidente, que nestes 2 anos o turismo tem o dobro de projetos do que nos 4 anos anteriores. Temos
mais uma linha de qualificação da oferta, acentuamos as questões relacionadas com o capital de risco e mesmo com o PT 2020. Sabemos que foi reforçado também os fundos para o investimento imobiliário turístico e que as questões como os protocolos bancários que estavam quase terminados voltaram a ser acentuados, como a questão do programa Valorizar para as regiões de baixa densidade, que tem que assinalar. E também deixo só uma última nota relativamente ao comboio do conhecimento destinado aos estudantes, que foi implementado em 2017 e com resultados assinaláveis para estudantes de 18 anos, assim como o Wi-Fi free nos centros históricos, já tem neste momento 180 municípios e, portanto, só dizer que a questão da atualidade e da atualização das empresas no digital, nas qualificações, na formação, tudo o que disseram, só tenho a concordar e pensar que é realmente por aí também que temos que atuar. Relativamente ao aeroporto, só também não quero dizer. O aeroporto, não, só concordando com a necessidade, e o Governo está a fazer tudo para que seja implementado ao mais tempo. E a ferrovia, há o programa 2000. Muito obrigado. A ferrovia também está a ser mais do que debatida e o investimento está aí para o demonstrar, e acho que temos que continuar. Não se perdesse o tempo no passado e teria já tudo sido feito. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Confederação Portuguesa de Turismo e sugerir que talvez não fosse má ideia que as vossas propostas estivessem materializadas em documentos escritos, porque mais do que aquilo que se diz nestas sessões, para o nosso trabalho, para o trabalho da Comissão, importa e interessa que esses contributos tenham lastro e, portanto, possam ser facilmente consultáveis por todos os grupos parlamentares em situações de necessidade e até de ponderação das várias propostas. Dito isto, a intervenção do Dr. António Abrantes apresentou aqui algumas prioridades, e uma das coisas que referiu, sobre a qual eu tenho bastantes dúvidas, é a existência de um programa específico para o turismo. Não porque a proposta não seja atrativa, ou talvez até se possa justificar por si própria, atendendo à importância que crescentemente o turismo tem no país e na economia portuguesa, mas porque isto é uma espécie de caixa de Pandora que se abre cada vez que se acrescenta um setor por esta ou por aquela razão. Se cada um dos setores tem que ter um programa específico para o seu desenvolvimento e para a sua estratégia, é evidente que depois acaba por ser uma maior complicação a afetação dos fundos e, sobretudo, a definição de critérios para que essa afetação responda aos objetivos estratégicos da próxima década. E, desse ponto de vista, eu queria ainda na linha desse programa específico que foi sugerido, quais são o pensamento que a Confederação tem relativamente à responsabilidade, quem é que no Governo ficava, por exemplo, responsável por fazer o acompanhamento e até o trabalho conjunto com as estruturas de turismo, de que forma é que que essas verbas ou esse programa se deveria repartir por todas as regiões de turismo que existem em Portugal, e de que forma também é que esta especificação, esta afetação a um programa específico poderia conflituar com outros programas que são, porventura, até mais transversais, por exemplo, a de qualificação de recursos humanos. Portanto, é o programa Qualificar, que é um programa transversal a toda a sociedade. Aliás, ainda há pouco, na audição da Confederação do Comércio Português, essa foi uma das questões estratégicas mais sublinhada e mais desejada. De que forma é que isto poderia, de alguma forma, conflituar com
com esta proposta de um programa específico para o turismo. Independentemente de haver deputados, eu acho que isto é uma questão que pode perfeitamente ser sugerida por alguns deputados e algumas empresas e até estruturas, mas parece-me um bocadinho difícil depois articular isto tudo num mesmo quadro financeiro comunitário. Mas tentando caminhar no sentido de resolver os estrangulamentos que foram enunciados, portanto que correspondem às prioridades, eu queria dedicar-me às questões das acessibilidades aéreas e acessibilidades ferroviárias. E queria perguntar se a Confederação Portuguesa de Turismo tem ideia da repartição modal que os turistas chegam e partem em Portugal, quais são os modos de transporte que usam e qual é a sua repartição do ponto de vista do uso dos vários modos de transporte, incluindo aqui o turismo que é acesso por via rodoviária, por via ferroviária, por via aérea e por via marítima. Também há esse elemento que é necessário ter em consideração. Portanto, se têm dados dessa evolução, sobretudo para os últimos 2, 3 anos, porque é de facto nos últimos 2, 3 anos em que se tem notado efetivamente o maior crescimento da atividade turística e da importância relevante que ele tem para o país. E, em segundo lugar, o aeroporto de Lisboa, foi dito que era o aeroporto da região de Lisboa. Eu fiquei sem saber se a Confederação Portuguesa de Turismo, relativamente ao aeroporto Humberto Delgado, se a estratégia política que recomenda é de, como algumas entidades que o fazem, é de construir um novo aeroporto para a região de Lisboa e preparar, digamos, a extinção ou o encerramento a prazo do aeroporto Humberto Delgado e a sua substituição pelo novo aeroporto de Lisboa, ou se a solução que encaram para essa perspectiva é de facto a que está em cima da mesa, que é ter o aeroporto Humberto Delgado mais um aeroporto complementar que se situa na região de Lisboa e que permita resolver os problemas que o aeroporto evidencia atualmente. Mas só para acabar, eu queria também perguntar se, por causa destes supostos estrangulamentos que existirão no aeroporto de Lisboa, se há dados concretos de viagens que estavam programadas serem feitas para o país, nomeadamente para Lisboa, e que, fruto do congestionamento do aeroporto, elas terão sido canceladas. Ou seja, qual é a taxa de cancelamento que mesmo para terminar, Sr. Deputado, para essas viagens, no caso do aeroporto de Lisboa, para se perceber se realmente esse é um constrangimento ou se, porventura, ainda não é esse o caso. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à CTP, na pessoa do Dr. António Bernardo, secretário-geral, e do Dr. Nuno Bernardo, vogal também da Comissão Executiva da CTP. Antes de mais, dar-vos nota do enorme prazer e, acima de tudo, da importância de termos estes mesmos encontros. Eu penso que o Parlamento Português foi o único Parlamento no quadro da União Europeia que escolheu fazer especificamente uma comissão parlamentar, eventual como é óbvio, para acompanhar a estratégia nacional relativamente ao próximo quadro comunitário. Nessa mesma, na definição das entidades que queríamos ouvir, ouvimos muitas entidades, fizemos muitas audições, mas pareceu-nos que os parceiros sociais, pela sua importância, e no caso até dos parceiros empresariais de natureza, dos parceiros sociais de natureza empresarial, pela importância até na execução dos próprios fundos, que faria todo o sentido podermos ter aqui reuniões um bocadinho mais longas, detalhadas, em sala, para podermos estar exatamente a debater um conjunto de matérias, e eu acho que esta vossa primeira intervenção é muito relevante, também chamando-nos a atenção, coisa que já foi feita aqui pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, que em anexo ao relatório da própria Comissão, todos os documentos que chegarem serão anexados e, portanto, é importante nesse sentido também ter contributos por escrito, porque eles ficarão também, não só para a consulta dos deputados, mas de todas as entidades que queiram perceber um bocadinho como é que foram desenhados este quadro comunitário, ou pelo menos do ponto de vista da estratégia política e da definição política, o que é que cada uma das entidades disse. Dito isto, dar-vos uma nota que me parece relevante. Eu percebo
pela importância que o turismo tem hoje na nossa economia, no global da nossa economia, não é só no equilíbrio que tem para a nossa balança de pagamentos, é efetivamente para o emprego, para a criação de riqueza, para a distribuição dessa mesma riqueza. Eu percebo perfeitamente a lógica de se falar da possibilidade de ter um programa específico para o turismo, coisa que aliás não aconteceu no passado. Mas também, quando olho hoje para a definição do que são os fundos comunitários e quando vejo que, por exemplo, no atual quadro comunitário, grande parte da lógica do quadro comunitário foi o apoio à competitividade das nossas empresas, foi o apoio à internacionalização das nossas empresas, eu percebo o papel de especial relevância que o turismo tem quando nós falamos de competitividade e quando nós falamos de internacionalização. E até quando nós falamos de inovação, porque também reconheço que o setor turístico, sendo um setor que é tão concorrencial, quer internamente, quer no plano internacional, é um setor que, pela sua natureza, está muito exposto à inovação. O Dr. Nuno Bernardo dizia exatamente isso. Nós hoje compramos uma viagem de uma forma completamente distinta daquela que comprávamos há 10 anos atrás. E certamente foi muito difícil para um setor do turismo, que era o setor das agências de turismo, mas certamente que para outros setores do turismo, que já tiveram essa mesma capacidade de adaptação, hoje o desafio é mais interessante porque é mais global e, portanto, a competitividade pode ser mais dura, mais acesa, mas a verdade é que também temos mais instrumentos para, se calhar, estar a captar mais diretamente turistas noutros palcos que não eram os nossos palcos mais tradicionais. E por isso mesmo eu percebo que nesta lógica da competitividade e da internacionalização o turismo tem muito a ganhar, porque no quadro nacional e no quadro internacional é de facto hoje um segmento muito competitivo e muito aberto, muito exposto ao mundo. E é exatamente por isso que me preocupam sim outras coisas. Mais do que termos um plano específico para o turismo, preocupa-me sim a forma como as empresas podem ou não podem aceder ao quadro. E quando nós olhamos para o que está hoje a acontecer no quadro atual, há algumas coisas sobre as quais eu tenho preocupação. Eu, quando vejo que em cada 100 candidaturas de base empresarial, não estou a falar de candidaturas públicas, de segmentos públicos, mas de base empresarial, 37 são aprovadas, só 37% destas candidaturas é que são aprovadas, fico preocupado e tenho de perceber porque é que, quais é que são os constrangimentos a que isso esteja a acontecer. E parece-me, pelo menos dos dados que temos em cima da mesa, que o insucesso se deve, acima de tudo, a 3 motivos. Primeiro, tem a ver com alguma penalização das empresas se candidatarem com um conjunto de pressupostos e depois não conseguirem cumprir esses objetivos. Segundo, e temos ouvido algumas entidades que nos têm dito isso, a complexidade, a burocracia no acesso ao próprio, nas candidaturas também dificulta também o acesso às empresas. E terceiro, também perceber que muitas vezes há alguma falta de escala e, nomeadamente, às vezes até o processo de inovação é difícil e complexo e, portanto, isso também dificulta o próprio acesso das empresas. Mas, ao mesmo tempo, há um segundo fator sobre o qual também vos queria perguntar, que me preocupa tremendamente, é perceber que nas 30 maiores candidaturas que neste momento estão aprovadas no atual quadro, só 4 é que são de base empresarial. As outras 26 são para entidades públicas. Certamente que algumas delas terão repercussões positivas também nas próprias empresas. Mas, na verdade, nos 30 maiores investimentos que neste momento estamos a conseguir, do ponto de vista dos fundos comunitários, alavancar em Portugal, só 4 é que são de base empresarial. E certamente que no turismo aí até haveria muitas vezes essa mesma possibilidade. É claro que implica também muitos recursos a fundos próprios das próprias empresas, percebo isso, mas no turismo, felizmente, tem havido capacidade de investimento. E isso é uma matéria que, como é óbvio, nos preocupa. Depois, uma última nota também, podia-vos detalhar assim um bocadinho mais do ponto de vista da qualificação, também ligada à inovação, mas muito da qualificação. O que é que vos parece que nós devíamos prever no próximo quadro? Eu percebo que uma indústria, mais uma vez, tão competitiva como a indústria turística, em que as coisas mudam tão rapidamente, a qualificação, a requalificação até dos ativos é absolutamente vital e muitas vezes até aproveitar períodos que não são tão atrativos do ponto de vista turístico para a qualificação dos trabalhadores poderá ser também importante. Havia experiências muito interessantes, por exemplo, que aconteciam no Algarve nessa matéria. Se nos pudessem também aprofundar um bocadinho sobre essa matéria, agradecia muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A vez do Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. António Abrantes e o Dr. Nuno Bernardo, agradecer os esclarecimentos que nos prestaram, os esclarecimentos iniciais. De facto, deixaram aqui algumas notas com as quais nós naturalmente temos que apreciá-las, nomeadamente concordamos que o turismo é um importante fator de dinamização
e de coesão económica e social e territorial, de facto contribui é decisivo para que o saldo da nossa balança de bens e serviços seja positivo. Entendemos que isto não deve ser feito, e esta é uma crítica que o PCP faz há muito tempo, relativamente a este setor em concreto, não deve ser feita para que se garanta competitividade, para que se consiga viabilidade económica das empresas, que essa mesma competitividade e essa viabilidade económica seja feita à custa de baixos salários e à custa da precariedade. Com muita tristeza que olhamos para um setor que tem a dimensão e a importância que tem na atividade económica do país, e excetuando o setor do têxtil, é precisamente na área do turismo em que se pratica estes mais baixos salários e em que muitas das vezes usa-se e abusa-se da precariedade, usa-se e abusa-se até mesmo de situações, nomeadamente formação, estagiários, enfim, para se poder responder a esta dita competitividade. Naturalmente que partilhamos algumas preocupações face à capacidade de produção, de promover a coesão. No entanto, aquilo que nós podemos olhar e apreciar, que ao longo dos sucessivos quadros comunitários de apoio, de facto, naquilo que tem a ver com as assimetrias regionais, estes quadros comunitários de apoio não conseguiram dar a resposta que se esperava e a resposta necessária, e nomeadamente naquilo que é, até porque entendemos que o diagnóstico feito e apontado, nomeadamente às regiões rurais e regiões do interior, é precisamente feito ao contrário, ou seja, as dificuldades em gerar riqueza por parte destas regiões não está naquelas regiões, até porque muitas delas têm grandes oportunidades, nelas existem grande potencial, no entanto são frágeis em termos daquilo que é a sua diversidade económica, em termos daquilo que é a aposta no seu desenvolvimento, e aqui muito bem falou-se já daquilo que tem a ver com as acessibilidades, que são decisivas e determinantes para qualquer atividade económica, e nomeadamente na área do turismo. Nós, ao avaliarmos esta preocupação que aqui nos trouxeram relativamente à especificidade, a não haver uma especificidade para o turismo, nós entendemos que na distribuição dos fundos comunitários deve haver uma atenção virada, e defendemos-la com toda a força, virada para a característica da empresa, para a dimensão da empresa. Ou seja, entendemos nós que as micro, pequenas e médias empresas deverão ser estas a terem condições para aceder aos fundos comunitários. E isso necessita e carece de que se crie perfis adequados em termos de financiamento comunitário e aqui sim especificidades para dar resposta a estas, porque são estas que, a nossa entender, deverão ter prioridade no acesso aos fundos comunitários. Combatemos, deixar também aqui bem claro, ao contrário do que já aqui foi expresso, combatemos a teoria de que o Estado e a Administração Central e mesmo a Administração Local deverão sofrer uma redução da participação dos fundos. Ora, esta ideia para nós não é aceita, e principalmente na área do turismo, porquanto nós sabemos que é o poder local e que são as autarquias que desenvolvem projetos, que desenvolvem programas, que fazem investimento, na sua grande maioria com recurso a fundos comunitários, promotoras do turismo e captando o turismo, e até mesmo a Administração Central com campanhas de promoção turística que são decisivas para esta atividade. Naturalmente que temos algumas questões também relacionadas com a aplicação dos fundos. Elas são demasiado burocráticas e têm exigências que são desnecessárias mesmo. A informação que temos, e esclarecerá-nos disto, é de que os projetos empresariais têm tempos, têm formas até à aprovação, bastante demorados, bastante complicados, e muitas das vezes não respondem àquelas que são as necessidades dos empresários em termos de acesso aos fundos e a sua aplicação. Entendemos que seria necessário também
que fosse feita, já que aqui também foi feita esta observação relativamente à distribuição das verbas ser muito diminuta, gostaria que nos fizesse aqui um esclarecimento de quais são os principais erros que levam, ou quais são as principais consequências, em termos, se é por uma via de desperdício ou se é por uma via da disponibilidade das verbas dos fundos comunitários que não se tem acesso. E depois, relativamente também a uma via, pela via do financiamento das associações empresariais, ou seja, se não entende também a CTP de que são necessárias também algumas medidas de transparência, nomeadamente sempre que há aplicação e transferência de fundos via associações empresariais, uma necessária transparência de quem recebe, para quem recebe, para que contas, no fundo, são dadas na aplicação desses fundos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra. Quem é que responde? Sr. Presidente, Começam por si? sim. Ok. Então tem a palavra o Dr. António Abrantes. Muito obrigado, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecemos muito as vossas reflexões, os vossos contributos, as vossas anuências, as vossas dúvidas. Isso faz com que nós possamos agora esclarecer aqui algumas questões. Eu vou manter a três grandes áreas que julgo que faz a um conjunto, a um pleno das intervenções dos Srs. Deputados. Tem a ver com o aeroporto, a acessibilidade aérea, tem a ver com a questão dos programas comunitários e, portanto, e também do próximo programa. E a outra proposta, e a outra questão, que também acho que foi comum às vossas intervenções, tem a ver com a política, esta proposta nossa da política, de um programa específico para o turismo. Vou começar por aí mesmo. Eu sei que a hora vai adiantada, portanto vou ser o mais breve possível e, portanto, algumas mensagens são telegráficas. O turismo, nos quadros comunitários anteriores, incluindo este, não tem um instrumento por parte da Comissão para que ela haja sobre o turismo. Isso é conhecido por todos nós. Mas o turismo, mesmo assim, nunca deixou de ser apoiado nos quadros comunitários. E importa saber a razão porque é que isso aconteceu. E a razão porque isso aconteceu foi só uma. E estou-me a reportar ao primeiro quadro comunitário, que depois fez escola até ao presente. A potencialidade que o turismo tem de ajudar ao desenvolvimento regional. Razão pela qual o FEDER passou a apoiar projetos do turismo, mas não o turismo. Projetos do turismo, como tendo esses projetos capacidades de ajudar àquilo que é a grande matriz, digamos, do próprio FEDER, que é o desenvolvimento regional. O que a Confederação defende é uma coisa diferente, que é dizer, olhar para o turismo não como uma atividade que é, digamos, complementar de outras, mas uma atividade que per si tem capacidade suficiente para ela poder arrostar com uma responsabilidade própria de cumprir com todas as suas potencialidades. Ou seja, ser olhada como uma atividade autónoma, assim como a agricultura o foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque hoje o mundo está diferente. Há novas áreas que têm capacidade de ajudar à economia. É daí que vem o nosso raciocínio do programa específico para o turismo. O turismo tem hoje, desde logo, instrumentos jurídicos, o Tratado de Lisboa, que já aqui vimos, e tem hoje uma capacidade, eu até diria, uma consciencialização de todos os atores que lhe permite ele próprio assumir essa responsabilidade. Mas olhamos para isto não como uma questão do Estado-membro de Portugal, olhamos com isto como um contributo à construção europeia, que é a nossa, digamos, preocupação maior. É esta que estamos envolvidos numa construção europeia na qual a Confederação de Turismo de Portugal acredita e que o turismo pode dar o contributo. Não estamos, senhores deputados, a defender isto, que fique claro. Nós não estamos a defender uma política comum do turismo, à semelhança da política agrícola comum. Não estamos a defender isso. Isso que fique claro como posição da Confederação de Turismo de Portugal. O que a Confederação de Turismo de Portugal está a defender é aquilo que eu disse anteriormente. É a capacidade... Senhor Deputados, mas por ter já ouvido, ou por ter já intuído que podia haver esta percepção, que na Casa Nobre da nossa democracia,
queremos afirmar. O turismo não pretende, na Confederação do Turismo de Portugal, fazer uma proposta que haja uma política comum do turismo como a política agrícola comum. Não é nada disso. O que nós entendemos é que o turismo ganhou uma maioridade enquanto atividade, enquanto acervo de atores, enquanto dinâmica e enquanto espaço ao nível europeu, que tem essa potencialidade de ajudar à construção europeia, à construção da coesão social, ao respeito entre os Estados, a uma maior densidade daquilo que é os valores da construção europeia. E que a Confederação de Turismo de Portugal, acreditando piamente, não vamos aqui pôr outras questões, acreditando firmemente, melhor dito assim, nestes valores da construção europeia, tem essa capacidade, achamos nós, e é essa a razão. Mas não se trata de uma política comum do turismo exatamente, nem exata nem próxima. Esse é um ponto de honra para nós. Agora, entrando nos programas, há aqui questões diversas. Há questões do Portugal 14-20 e há questões do 20-30. Né? Os senhores deputados manifestaram interesse em conhecer a posição da Confederação de Turismo de Portugal sobre esta matéria. Em resumo, o que podemos dizer é o seguinte: os programas que estão gizados não respondem às necessidades do turismo. E vou dizer 2 ou 3 indicadores. Um deles não é possível que no âmbito do Compete só 6% dos projetos sejam do turismo. Não é compaginável. E não é compaginável porquê? Porque depois, ao nível da regulamentação, os critérios de seleção, os critérios de decisão são desadequados ao turismo. Um pequeno exemplo que eu julgo que talvez me faça explicar melhor. Um hotel, para ter viabilidade económica em termos do apoio, precisa de ter períodos longos para o cumprimento do serviço da dívida. Isso é um primeiro constrangimento que se encontra dentro daquilo que são os regulamentos comunitários, nomeadamente do Compete, que está mais virado para projetos que têm uma recuperação mais rápida, mas que o turismo não consegue acompanhar pelas suas a palavra está gasta, mas também não me ocorre outra e, portanto, vou ajudar também ao gastamento, das suas especificidades. O turismo tem características próprias que não são melhores, nem piores, nem são de uma diferença que se deva apregoar, tem uma especificidade única por qualquer outra razão. Não, é assim. E, portanto, essa é uma dificuldade enorme. E não vou entrar por outras situações. Esta é aquela que os empresários mais têm apontado à Confederação. Como está configurado, temos imensa dificuldade de sermos selecionados. Os recursos são escassos e, portanto, quando chega à hierarquia, os projetos do turismo tendem a ficar por via desse não cumprimento tão fácil do que é os prazos digamos, de exploração. Há outra realidade, senhores deputados, e digo-vos isto com toda a frontalidade. Por vezes, na regulamentação dos quadros comunitários, somos mais papistas que Bruxelas. Ou seja, introduzimos elementos de seleção, elementos ao nível da regulamentação, que não derivam de Bruxelas. Lamento dizer isto com esta frontalidade. As autoridades nacionais que conformam depois a tradução dos programas para dentro do nosso corpo legislativo, introduzem depois elementos ao nível dos regulamentos, como seja ao nível dos pagamentos, como seja ao nível dos procedimentos, que não decorrem, lamento dizer isto, decorrem diretamente dos programas. Nós lemos o que é o FEDER, o que é o Fundo Social Europeu e outros, e não retiramos lá essas dificuldades. E é por isso que eu digo, de uma forma frontal, que por vezes somos mais papistas que o Papa, do que Bruxelas. Mais papistas que Bruxelas. Esse é outro constrangimento. Mas dir-me-ão, é transversal a todas as empresas. É verdade, é transversal a todas as empresas. Não é? Mas é mais um elemento em cima do turismo, relativamente àqueles que já apontei anteriormente. Relativamente à questão do aeroporto, fiz questão de vos referir, senhores deputados, da região de Lisboa. A Confederação de Turismo de Portugal entende que o aeroporto não é de Lisboa. O aeroporto é o hub internacional, que é a porta de entrada dos fluxos intercontinentais
que se dirigem à Europa ou da Europa se dirigem para os outros continentes. É um aeroporto do país, é um aeroporto estruturante do país, que por acaso está situado num território que tem o nome Lisboa. Mas é só isso. O aeroporto, para nós, não é o aeroporto de Lisboa, é o aeroporto do país, o principal aeroporto do país. Gostaria de aqui dar algumas informações ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa, quando questionou, peço desculpa, está dada ao Bloco de Esquerda. Mais de 60% das entradas dos fluxos turísticos do nosso país é por via aérea. O rodoviário hoje não conta, o ferroviário não conta, a não ser internamente. Não é em termos da chegada, é em termos depois da dispersão interna, é que isso é importante. Não é? E, portanto, a razão pela qual a Confederação faz um apelo também aos senhores deputados que se juntem a esta necessidade de resolvermos problemas que temos na ferrovia. E problemas que temos na modalidade interna, nomeadamente dos centros urbanos. Os senhores imaginarão aquilo que os turistas nos dizem, pelas mais diversas fontes de informação que a Confederação tem, nomeadamente os seus associados, do que é a rede de metro na cidade de Lisboa, do que é a fiabilidade do funcionamento do metro de Lisboa e da ferrovia. Não. Portanto, quando somos questionados desta estrutura, claro que nós sabemos também que há as chegadas por via marítima, mas é residual. O ser residual não é despiciente para a Confederação de Turismo de Portugal. Significa que, quando olhamos para um todo, é residual no sentido que, em termos de proporção, é menor. Mais de 60% entra por via aérea. E isto é um dado. É um dado, mas é um bom dado, porque significa que são fluxos que vêm do continente da América, quer seja do Norte, quer seja da Latina, do Sul, e de África, e que Portugal, em alguns dos mercados, nomeadamente o Brasil, e cada vez mais nos Estados Unidos da América, é da principal porta de entrada na Europa. Isso deve-nos encher de orgulho, mas para isso temos de tratar da acessibilidade aeroportuária, porque, senhores deputados, se nós não resolvermos isto, eu julgo que na próxima vez que nós viermos aqui, a Confederação vier aqui, vem com mais notícias. Né? Relativamente à outra parte que agora me está a escapar, mas eu prometi também falar-vos, que eu já falei das três. Se esta questão do aeroporto tem dificuldades, constrangimento, se tem ou não tem provocado cancelamentos. Aqui não se trata de haver cancelamentos ou não, aqui é ver se é a possibilidade de receber mais ou receber menos. Ninguém cancela nada. O que acontece é que não se chega. Não se chega. E já agora só um pequenino ponto, se me permitem. Isto é hoje. Nós não sabemos. Podíamos ter sabido no dia 10 deste mês, mas depois houve uma votação que foi adiada para janeiro. Não sabemos exatamente quando é que em janeiro vai ocorrer. Todos os senhores deputados já se aperceberam que estou a falar do Brexit. Se, como pode ser antecipável, os fluxos do Reino Unido passarem a ser não Schengen, então ainda temos um problema acrescido no aeroporto, que é a incapacidade total do aeroporto. Sim, também, mas agora tem mecanismos de entrada favoráveis. Portanto, o que eu estou a dizer é que quando se tornarem efetivamente não Schengen, né, vai ser uma dificuldade acrescida dentro da estrutura aeroportuária, da infraestrutura aeroportuária. Para além dessas questões, para além dos vistos que se pode levantar, nós não sabemos, a Confederação de Turismo de Portugal não sabe qual vai ser o resultado deste processo do Brexit, mas tem preocupações, né? E isto tudo vai se refletir, em termos do turismo, numa infraestrutura, que é aquela que recebe mais de 60% dos fluxos que entram no nosso país. Com certeza. Sr. Deputada, com certeza, formalmente é assim. Pode haver outras comunicações. Mais complicado é isso, é só isso. É só isso, esse ponto, esse é que é o ponto. Será mais complicado. Obviamente, não quero que a Confederação de Turismo de Portugal, e para passar depois a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, não quer, obviamente, aqui fazer-se de separações de território. Para nós, há um território que é Portugal.
E há uma descontinuidade no nosso, ao continente e às regiões autónomas, mas para nós é de Portugal. Mas há uma coisa que isso advém-nos da nossa dificuldade de representarmos o empresariado, é que somos focados naquilo que é o essencial. Não estou a dizer que não haja problemas no aeroporto do Funchal. Há efetivamente problemas para resolver. Há problemas para resolver no aeroporto do Algarve. Não tanto da capacidade, são de outra ordem. Há problemas, começa a haver problemas de capacidade no Porto. Nós temos isso presente. Agora, não queremos... ou não damos um contributo para que haja dispersão daquilo que é o foco, porque o foco é o país. E o aeroporto Humberto Delgado, e assim vou terminar esta segunda intervenção, a preocupação da Confederação de Turismo de Portugal é resolver o problema imediato. E o imediato é o aeroporto Humberto Delgado mais Montijo. Esse é para nós o fundamental. Não estamos a dizer que isto fica tudo resolvido, que esta dualidade, porque é dual, não é? O aeroporto Humberto Delgado e o Montijo, que fique resolvido. Veremos um dia, o país vai, no nosso entender, vai ter necessidade de voltar um dia mais, porque já houve outros dias para trás, para falar no novo aeroporto internacional, e aí faremos parte do debate, mas não vamos antecipar porque não queremos desfocar, que temos um problema para resolver já. Então, muito rapidamente, eu irei abordar aqui duas questões. Uma tem a ver com as qualificações e outra com a questão do nível remuneratório / precariedade. Nós aqui temos, a nossa posição é a seguinte. Nós entendemos que o conceito de precariedade tem um pendor ideológico acentuado, vai muito para além do turismo, tem a ver com muitas variáveis que não têm só a ver com o turismo, nem com as relações laborais. Aquilo que nós defendemos e aquilo que é a realidade de uma empresa do turismo, e por isso é que é desafiante conhecermos a realidade dessas empresas, é que há a utilização de um conjunto de ferramentas com respaldo constitucional, com respaldo legal, que tem um conjunto de direitos e obrigações diferentes de outras. E essas ferramentas são usadas legitimamente pelos nossos empresários para fazer face não só à sazonalidade, que no todo nacional são cerca de 39%, mas em algumas regiões é muito acentuado, e sem estas ferramentas de agilização é impossível fazer face à imprevisibilidade do negócio, aos picos do negócio, é imprevisível fazer face à elaboração contínua, que é um aspecto muito importante, ao facto da atividade em muitos dos seus ramos estar aberto todos os dias do ano e, portanto, sem o uso destas ferramentas, na falta de melhores, e outras que até podem ser agilizadas, e vamos ver se este acordo que foi celebrado em CPCS poderá agilizar numa outra ferramenta que existe, mas esta é a realidade do turismo. Portanto, a contratação a termo, para ir ao encontro, às vezes, de se misturar a contratação a termo com a precariedade, é uma ferramenta incontornável desta atividade. Poderá não ser noutras, mas nesta é incontornável. Não há outras ferramentas ao dispor. O despedimento não é uma ferramenta de flexibilidade, o contrato de muito curta duração é residual, o contrato intermitente é residual. Portanto, esta é a realidade. Portanto, a questão da precariedade vai muito para além daquilo que é o turismo e da questão dos baixos rendimentos e de uma utilização até indevida ou subterrânea de algumas formas de trabalho por parte dos nossos empresários. Depois de relembrar o seguinte, também temos que ter atenção ao seguinte, o estoque de contratos a nível nacional, os contratos sem termo são muito superiores aos contratos a termo, o estoque nacional. E o final do ano passado já foi dada a tendência de que os novos contratos de trabalho já são em maior número dos contratos sem termo do que a termo. Tendência que se tem vindo a registrar ao longo deste ano. Não só porque no turismo há falta de mão de obra, e as pessoas quando contratam uma pessoa que tem condições de evoluir e de prestar um bom trabalho, seguram-na. Portanto, neste momento há esta questão que se coloca, portanto, isto vai-se manifestando na contratação dos nossos empresários, portanto, é uma realidade incontornável. Há aqui um conjunto imprevisível, ainda de mudanças que podem ocorrer no nosso quadro jurídico-laboral. Vamos ver como é que a Assembleia avaliará o acordo que foi celebrado em CPCS, vamos ver qual o impacto que essas medidas todas terão no mercado de trabalho, sobretudo no turismo e sobretudo ao nível das mudanças que foram feitas naquilo que tem a ver com a organização dos tempos de trabalho. Atenção com aquilo que podemos estar a construir e com o facto de estarmos a tratar por igual atividades que não são comparáveis entre si pelas suas especificidades. Por outro lado, em relação à questão dos rendimentos, há aqui que ressalvar dois aspectos. Nós tivemos aqui um período de completa estagnação da contratação coletiva e em 2017 e em 2018 tivemos um sinal muito positivo da contratação coletiva do turismo. E a contratação coletiva do turismo não é unilateral.
entre associações patronais e associações sindicais. Um sinal muito positivo em todos os ramos do turismo, nomeadamente ao nível das tabelas salariais, mas não só, mas das tabelas salariais TUCUR, remuneração base, foi dado um sinal muito positivo, e porque o tema do salário mínimo é um tema em cima da mesa, as nossas tabelas salariais do mínimo já estão acima do valor projetado pela 2019. Portanto, isto é um sinal das partes sentadas à mesa, sindicatos e entidades patronais. Por outro lado, só para terminar, a questão das qualificações, nós não escamoteamos a verdade, ou seja, nós temos aqui um problema que é 58% da nossa população empregada, 58%, tem o ensino básico, 30% tem o ensino secundário. Temos que inverter provavelmente este cenário. Mas o turismo é também um grande credor de contratação de pessoas menos qualificadas, porque se não fôssemos, e que existem agora, a questão não é do turismo, nós temos é que trabalhar, dar ferramentas àquele núcleo de pessoas que ainda continuam inscritas nos centros de emprego para ganharem ferramentas para serem incorporadas ao mercado de trabalho. Mas se não fosse o turismo a fazê-lo, claro que com os problemas que depois existem e existirão em todos os setores, mas isto não é um problema do turismo, é da sociedade, é de todos nós. Agora, temos que inverter este papel, mas há aqui uma questão importante. O turismo tem muito de operacional, tem muito de atividade operacional, tem muito pouco de fator de inovação ainda, portanto, os departamentos de e-business nas grandes cadeias hoteleiras começam a aparecer agora, quer dizer, tudo isto podemos estar aqui a entrar num novo paradigma, por isso é que a questão da inovação que nós há bocado salientámos é importante. Portanto, temos que inverter este papel. Depois a qualificação dos ativos empregados poderá ser um paradigma novo com o qual vamos ter que nos deparar, se estas taxas de desemprego continuarem, esperemos que se mantenham assim. Temos que ter aqui um pacto de formação tripartido para o turismo, temos que nos sentar à mesa, todas as partes envolvidas, e olhar para a questão da formação e da qualificação de uma forma séria, programática, o que é que nós queremos para o futuro, e incluindo aqui os aspectos da economia digital, que é incontornável. E depois é a questão da valorização das profissões do turismo, que a par e passo de uma outra categoria profissional, falta esta valorização, falta chamar pessoas para o turismo e dar-lhes aqui uma imagem diferente daquilo que é trabalhar no turismo, que é uma atividade muito exigente do ponto de vista físico, do ponto de vista da conciliação familiar com a vida profissional, e portanto mas são exigências que extravasam o papel do empresário, é uma questão do Estado, é uma questão de todos nós, de sindicatos. E se queremos um turismo forte e sustentável, temos que nos sentar à mesa e olhar para o turismo como um motor, o tal motor do crescimento que todos nós apregoamos. Muito obrigado. Obrigado. Não há inscrições para a segunda ronda, significa que chegamos ao fim desta audição. Em nome da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, agradeço à Confederação do Turismo Portugal por ter aceitado o convite. Agradecemos o vosso contributo. Está encerrada a reunião. Obrigado.